Jezabel. Por que o profeta Elias é levado numa carruagem de fogo? Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. O grande destaque da série Jezabel da Record é com certeza Elias, o profeta do Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto que a cascavel da Jezabel cometia atrocidade, o profeta Elias apresentava o poder de Deus a todo o reino de Israel. Mas com toda essa missão de fé e milagres, por que o profeta Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo? Acontece que o profeta Elias recebeu uma missão divina muito além das maldades da cascavel da Jezabel e do rei malvado do Acabe. Assim como Moisés, o libertador dos hebreus, que também recebeu uma grande missão importantíssima. Por isso, o anjo do Senhor Deus levou o corpo de Moisés no monte para os céus. Acontece que Moisés e o profeta Elias foram convocados para irem à época de Jesus e depois para a grande tribulação que acontece após o arrebatamento da igreja. Na época de Jesus e seus apóstolos, Moisés e Elias aparecem para o Filho de Deus na conhecida passagem bíblica da Transfiguração. Em particular, o Senhor Jesus levou os apóstolos Pedro, Tiago e seu irmão João para um alto monte. Jesus se transfigurou diante deles, e seu rosto se esplendeceu como o brilho do sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias aparecem e conversam com o Senhor Jesus no alto do monte. Admirado com a presença dos personagens bíblicos, o apóstolo Pedro questiona ao mestre se eles são Elias e Moisés. Jesus confirma positivamente e Pedro oferece uma tenda para cada um deles. Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Mateus capítulo 17, versículo 4. Estando Pedro ainda a oferecer, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz poderosa do Senhor Deus que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5. Os 3 apóstolos, ouvindo essa grande voz, se ajoelharam com seus rostos em terra e tiveram grande medo. E Jesus, aproximando-se deles, tocou-lhe e avisou: Levantai-vos e não tenhais medo. Curioso, Pedro pergunta se aquela voz era do Senhor Deus. E Jesus acena positivamente. Os apóstolos percebem que Moisés e Elias se foram do local. Observe que tanto Moisés como Elias foram levados por Deus aos céus. E agora eles apareceram para Jesus e acabaram ouvindo a voz do Senhor Deus. Esse mistério todo tem uma grande razão. Vamos já lhe contar por que disso tudo. Em seguida, Moisés e Elias são transladados para uma época futura. Estes homens de Deus já foram escolhidos para aparecerem na época do anticristo e do falso profeta, bem no período da grande tribulação. Moisés e Elias receberam a missão do Senhor Deus para alertar as pessoas na época da grande tribulação. Ao se encontrarem com o Senhor Jesus no alto do monte, Elias e Moisés foram instruídos pelo próprio mestre misteriosamente. De acordo com o livro do Apocalipse, Moisés e Elias aparecem em Jerusalém bem na época da grande tribulação. No último livro sagrado, eles são citados como as 2 testemunhas. Testemunha porque Moisés e Elias testemunham de que Jesus é o verdadeiro Messias, que o Senhor já chegou ao mundo no ano 1 e morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso porque os judeus são enganados pelo anticristo para adorar no novo templo em Jerusalém. E os 2 profetas têm agora a missão de alertar o povo judeu sobre as enganações do anticristo e do falso profeta. Apesar dos 2 profetas convocados e o sacrifício do Senhor Jesus na cruz,
Muita gente ainda não enxerga a verdade sobre o Deus de Israel e seu Filho Jesus Cristo. Moisés e Elias, as duas testemunhas do Apocalipse, transformaram água em sangue. E mesmo assim, muita gente vai duvidar dos profetas de Deus. O anticristo e o falso profeta ordenam a execução de Moisés e Elias. As duas testemunhas morrem e ficam expostas numa praça em Jerusalém para toda a mídia internacional. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro divino veio do Senhor Deus do alto dos céus como um feixe de luz, e entrou neles o poder de Deus. E eles se levantaram vivinhos da silva. E todas as pessoas que o viram ficaram com um medo terrível ao presenciarem a ressurreição das duas testemunhas. E em seguida os dois profetas ouvirão uma voz forte que vinha do céu e lhe dizia: subam aqui. Enquanto que os inimigos e os judeus olhavam admirados, os dois profetas subirão ao céu numa nuvem. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todo sempre. Porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruires os que matam pessoas na terra. E houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um grande terremoto e uma forte chuva de pedras. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas que escaparam do terremoto ficaram com muito temor e tremor. Mas alguns reconheceram os dois profetas e acabaram louvando a grandeza do Deus de Israel. O próprio apóstolo João, na ilha de Patmos, também chega a ver as duas testemunhas em sua visão sobre o fim dos tempos. Por isso que o profeta Elias escolheu seu sucessor Eliseu para assumir a sua missão contra a malvada da Jezabel e seus subordinados do mal. O profeta Elias recebeu a missão evangelística para auxiliar o Senhor Jesus em sua missão de salvação da humanidade. Durante a grande tribulação, quando Moisés e Elias são levados aos céus, o Senhor Jesus é o próximo a voltar à terra e salvar o restante dos que sobraram do arrebatamento. No arrebatamento que Jesus vem buscar os seus escolhidos, o Senhor não chega a tocar os pés no chão e só aparece no alto dos céus. No caso da segunda vinda de Jesus, após a grande tribulação, o Senhor Jesus chega no cavalo branco ao lado de anjos, ao pousar no chão. Jesus então ordena que o anticristo e o falso profeta sejam jogados no lago de fogo. Aí você vê a grandiosidade da importância da missão de Elias e Moisés em serem as duas testemunhas do nosso Senhor Jesus no final dos tempos. Comente aí o que você achou de toda essa revelação. Deixem os seus comentários. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.